de colônia império. A agricultura desenvolvia. Boa noite a todos. Nessa noite, a Câmara Municipal de Blumenau, através da Escola do Legislativo Fritz Miller, em parceria com o TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, realiza o Seminário de Formação Política com o tema Nova Legislação Eleitoral. Informamos que essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Queremos agradecer a presença do presidente desta Casa Legislativa, vereador Mário Hildebrand, e também agradecer a presença dos vereadores Adriano Pereira e Ivan Nats. Também, principalmente, agradecer ao palestrante desta noite, o senhor Ayrton Belarmino de Mendonça Moraes Teixeira, como também apresentá-lo. Secretário Executivo da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Tributário, atualmente analista judiciário da área jurídica do TRE de Santa Catarina e experiência na área de Direito, com ênfase com Direito Público. Queremos também agradecer aos apoiadores deste seminário, Sebrae, Banco do Brasil e a Cruz Azul. Informamos aos participantes que a ficha de avaliação contida na pasta que todos receberam deverá ser preenchida e entregue no final desse evento. Os certificados de participação poderão ser retirados a partir do dia 30 deste mês na Escola do Legislativo, na sala 101 do primeiro andar desta casa. Dúvidas, questionamentos e perguntas poderão ser feitas no final desta palestra. Nesse momento, convido o presidente desta Casa Legislativa, vereador Mário Hildebrand, para fazer o uso da palavra. Obrigado, Adriana. Eu quero, bem rapidamente, saudar os colegas vereadores que aqui estão, o vereador Adriano Pereira, o vereador Ivan Nats, e dizer de que esta Casa tem conseguido desenvolver esse trabalho graças ao apoio dos colegas vereadores que acreditam também, efetivamente, no trabalho da Escola do Legislativo. Quero aqui fazer o registro, também a quem nos acompanha e quem aqui está no plenário, nós hoje imaginávamos fazer apenas a gravação desse evento, mas o número de inscrições, inclusive, ultrapassaram os locais que nós temos de lotação no plenário. Por isso, decidimos e buscamos, junto com a TV Legislativa, abrir essa transmissão para que quem esteja também nas suas casas possa acompanhar essa fase inicial, que vai ser a explanação, que todos vão ter a oportunidade de ter esse conhecimento também. Tanto aqueles que vão buscar o envolvimento no processo político eleitoral nas próximas eleições, como aqueles que vão participar e até mesmo aqueles que vão fiscalizar, porque, em especial, aqueles que vão estar acompanhando, vendo e fiscalizando o envolvimento dos candidatos, sejam eles ao Legislativo, sejam eles ao Executivo, vão poder ter maiores conhecimentos de como poder também fiscalizar e acompanhar essa participação. Mas eu quero registrar aqui o agradecimento a toda a equipe da Escola do Legislativo que tem se empenhado para trazer essas formações. Esta é a primeira de uma série de 3 formações que nós estamos oferecendo à comunidade para que também possa se atualizar em relação à nova legislação eleitoral. Eu tive a oportunidade, junto com a coordenadora da escola, Luciana, estarmos lá no TRE e tivemos a oportunidade de conversarmos com o nosso palestrante, doutor Ayrton Belarmino de Mendonça Moraes Teixeira, como foi colocado aqui o currículo, secretário executivo também da Escola do Judiciário Eleitoral de Santa Catarina, TRE, que lá nós conversamos e desenhamos essa parceria para que hoje nós pudéssemos ter aqui essa oportunidade de falarmos sobre isso. Ali fora, nós comentávamos um pouco, num grupo, junto com alguns vereadores, do desafio, inclusive, da prestação de contas e outras coisas mais, junto ao TRE. Mas é importante agora nós estarmos preparados para que nós não precisemos ter esse desafio.
né? Então, todos aqueles que se dispõem a estar envolvidos no processo eleitoral vão ter, de fato, um cabedal de conhecimento da nova legislação. Sem delonga, quero convidar o Ayrton, eu acho que ele vai fazer uso do microfone central, pode ficar à vontade, são todos muito bem-vindos nesta Casa Legislativa e estejam também preparados para os próximos eventos, que são mais 2. Obrigado e parabéns à Escola Legislativa. Mais uma vez, leve um abraço e agradecimento ao Tribunal Regional Eleitoral por essa grande parceria. Boa noite aos presentes. Quero parabenizar a iniciativa tanto da Câmara quanto da Escola, da Câmara de Blumenau, e também cumprimentar os vereadores presentes, na pessoa do presidente da Câmara, Mário Hildebrand, o diretor da Escola, quero cumprimentar também, o senhor Júlio César Pereira, bem como a coordenadora geral da Escola, e aí cumprimento todos os integrantes da Escola, porque eu sei como uma escola dá trabalho, mas também como é gratificante trabalhar numa escola. Luciana Dal Pasquale. Quero também agradecer a presença de todos, num ano eleitoral de eleições municipais, que são as eleições mais concorridas para quem vive o dia a dia, né? E também de uma época bem interessante, depois daquelas manifestações que nós tivemos no período da Copa e também em período de Lava Jato. Feitos os agradecimentos, portanto, eu passarei à exposição. E o tópico que nós temos para hoje é a respeito da nova legislação eleitoral. Nós vamos focar principalmente nas modificações que foram trazidas pela Lei Federal número 13.165. Foram algumas modificações, para alguns foram modificações de grande monta, mas eu tenho uma interpretação um pouco diferente e depois passarei a trazê-lo. O material que a Escola Judiciária Eleitoral está utilizando, e eu faço isso em deferência a um colega meu que é da escola, desculpa, da escola não, mas do TRE de Minas Gerais, é de Diogo Mendonça Cruvinel, secretário judiciário do TRE de Minas Gerais, alterado por nós, e eu faço a apresentação. Uma questão de honestidade intelectual. Com a modificação, como eu já falei, a questão da alteração da Lei 13.165, nós tivemos modificações em 3 diplomas normativos de grande importância para eleições, e para eleições municipais, no caso, que é o Código Eleitoral. Nós tivemos modificações também na Lei dos Partidos Políticos e na Lei das Eleições, também chamada de Lei Geral das Eleições por alguns. E antes de passar para os tópicos das alterações, que nós temos uma apresentação muito didática do ponto de como era e como era antes, né, na previsão anterior, e como serão as eleições por causa das modificações. Mas, antes de passar a isso, gostaria de fazer um registro a respeito de que nós temos um Código Eleitoral de 1965. Né, e os eleitoralistas, eu não me incluo nesse grupo, eu sou um interessado pelo direito eleitoral, mas, na verdade, eu sou um tributarista. Era a minha área de início, eu era apaixonado por isso, mas aconteceu que eu abandonei a advocacia e acabei tendo que me interessar pelo direito eleitoral. Os eleitoralistas, há muito tempo, já comentam da necessidade de se ter um novo Código Eleitoral. E nós não o temos, nós temos um código ultrapassado, que foi feito sob a égide de uma Constituição se não me engano, de 46, então vocês podem imaginar que diploma bem ultrapassado que nós temos, mas é com eles que nós temos que lidar também, fazendo as devidas adequações, até em razão dos dispositivos que foram ou não recepcionados, e também nós temos uma parte desse código, alguns dispositivos, que são lei complementar. E outras podem ser modificadas, sim, por lei ordinária. Mais um trabalho para os eleitoralistas para avaliar. Essa alteração foi pelo diploma normativo que poderia alterar, sim ou não, mais um trabalho para quem é eleitoralista. Não é fácil a vida dos eleitoralistas. Nós temos também a Lei 9.504, de 1997. Ela inicia... E quando a gente começa a estudar direito eleitoral, sempre é dito, uma lei de iniciativa popular, etc. Sim, ela, na sua origem, seria uma iniciativa popular, mas o que acontece é que ela não seguiu os trâmites de uma lei propriamente dita de iniciativa popular,
porque a questão da verificação do apoio, etc., é muito trabalhoso. Então, na verdade, o que foi feito foi que ela foi adotada por um parlamentar e aí, portanto, ela seguiu os trâmites normais de uma lei. Então, a nossa lei de iniciativa, que seria, se eu não me engano, a primeira lei de iniciativa popular, na verdade, ela teve uma tramitação de uma lei comum. E a ideia da Lei 9.504 era imprimir a estabilidade nas relações, nas eleições, né, nas relações que são decorrentes, defluentes dessa questão das eleições, porque nós tínhamos, para cada eleição, a edição de uma nova lei. Pegava-se, no dizer do ministro Henrique Neves, o boneco da lei das eleições anteriores, que tinham aquela vigência só para aquelas eleições, fazia-se algumas modificações e se publicava com um número novo, um novo processo legislativo, e ela era aplicada para as próximas eleições. E a ideia foi, vamos fazer uma lei que será a lei geral. O que ocorre? Desde então, a cada eleição, de qualquer forma, ela é alterada. Não houve tanta modificação no processo propriamente de estabilidade das normas. A cada eleição nós temos modificações, e são modificações impactantes, sempre. Era o primeiro registro que eu gostaria de fazer. E, com relação às alterações feitas pela Lei 3.165, eu quero comentar também, ela vem daquelas manifestações, não só daquilo, porque para cada eleição vem alterações, mas ela vem daquele sentimento do pessoal que foi às ruas, no período da Copa, querendo modificação, chegou-se a falar em modificação dos sistemas eleitorais, do sistema eleitoral, né? Houve uma discussão de voto distrital, distritão, tivemos a questão até um estudo do atual ministro, na época não era, mas do ministro Barroso, né? É uma leitura muito interessante a respeito da opinião que ele tem a respeito de qual modelo adotar no Brasil. Mas, quando isso vai se refletir no parlamento, o que nós temos na Câmara dos Deputados não são modificações realmente relevantes. Nós tivemos modificações periféricas nas questões eleitorais. Se propugnava por uma reforma política, e que nós tivemos foi, mais uma vez, uma mini-reforma eleitoral, que focou principalmente na questão da propaganda eleitoral e financiamento, que, eu repito, uma questão periférica. Não é tão relevante quanto definir que tamanho terá a circunscrição, se for por distrito, e aí sim você pode moldar uma questão de financiamento eleitoral. Aí sim você pode moldar uma questão de como será a propaganda eleitoral e aonde você pode fazer a propaganda eleitoral, qual é a circunscrição pela qual você vai, e na qual também você vai concorrer, você como candidato. Então, as modificações que são impactantes, certamente, para o processo eleitoral, mas não são aquelas esperadas, ou pelo menos que o povo achava que estava pedindo, né? Porque não se sabe bem, quando se faz uma manifestação, o que realmente a pessoa pretende. A questão a diferença entre o que é falado e o que realmente se quer, que sempre é mais difícil de descobrir. E eu falei, o financiamento de campanha, só para fechar de novo essa última questão que eu falei, depende fundamentalmente da definição do sistema eleitoral. Nós fizemos uma determinada alteração, que depois eu falarei, vocês já sabem qual é, mas, fundamentalmente, para você diminuir a questão do impacto, a necessidade de angariar fundos para fazer uma propaganda, é você adotar um modelo distrital. Ele é adequado ao Brasil? É isso que um país de tamanho continental, sim ou não? Não cabe a mim falar aqui, mas fica como pergunta. Além de ser adequado, é isso o que queremos? E isso tem que ser discutido, e tem que ser discutido a fundo. Senão nós temos modificações sem saber os efeitos, né? São as consequências e os efeitos que são de impacto muito grande. Embora não seja da recente alteração, mas impacta para esta eleição, nós temos a questão da Lei Complementar 135, que é a lei da ficha limpa, bem conhecida, né? Também uma lei que começa como uma lei de iniciativa popular, mas que também foi adotada e seguiu o procedimento comum do processo legislativo. E aí eu gostaria de falar rapidamente dos antecedentes dela.
foi em 2008, em que houve um movimento da Associação dos Magistrados Brasileiros e de outras entidades para que a Justiça Eleitoral, com licença, para que a Justiça Eleitoral avaliasse, ao momento do registro de candidatura, a vida pregressa do candidato. Mais do que isso, houve o ajuizamento de uma ação em que discutia 2 dispositivos da Constituição e também um dispositivo da Lei Complementar 64, que é a Lei das Inelegibilidades, para discutir uma ADPF, sim, a ADPF 144, para discutir que poderia, sim, era possível, sim, avaliar a vida pregressa sem a necessidade de haver uma lei complementar. E isso vai ao Supremo, e o Supremo diz, não, a norma da Constituição, artigo 14, parágrafo 9º, não é não auto-aplicável, para dizer mais rigorosamente. Foi um dos entendimentos. E, segundo, a questão da presunção de inocência foi entendida pelo Supremo, naquele momento, como uma cláusula que não poderia ser ultrapassada. Ele vai passar o copo para mim. Eu sou péssimo com vidro quando eu estou palestrando. Normalmente eu quebro 1 ou 2, então depois pode mandar a conta lá para mim. E neste momento o Supremo se posicionou para que alguém fique inelegível apenas, e aí há outros casos, mas no caso da condenação, apenas por condenação transitada em julgado, condenação criminal transitada em julgado. Ele foi muito claro nisso. Foi muito claro nisso. Porém, nós tivemos depois um outro movimento, que eu já estava falando, da Lei de Iniciativa Popular, que levou a Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa, em que se coloca um dispositivo em que as condenações em segundo grau acarretam, na dicção dessa lei complementar, acarretam já a inelegibilidade. E aí, eu me coloco nesse quadro de pessoas que acreditavam que o Supremo manteria a mesma linha. E ele não manteve. Ele não manteve, e foi a discussão na ADC 29, na ADC 30 e na ADI 4578, ADC ação declaratória de constitucionalidade, ADI ação direta de inconstitucionalidade. Elas acabaram tramitando em conjunto, porque tinham o mesmo objeto. E, para surpresa de um grupo de constitucionalistas e até eleitoralistas, o entendimento do Supremo foi diverso. Ele entendeu que a previsão da Lei Complementar 135 não era inconstitucional. Uma pessoa condenada em segundo grau poderia, sim, ficar inelegível, que era o efeito que essa lei trazia, embora trouxesse outras modificações também. E o que nós podemos verificar disso é que, com uma pequena modificação, uma pequeníssima modificação do Supremo em sua composição, e também com apenas o advento de uma lei complementar, um entendimento constitucional do Supremo a respeito de 2 normas constitucionais é modificado. E aí, me utilizando, parafraseando um ex-professor meu, de pós-graduação, mas em direito tributário, ele comentava que, em direito tributário, muitas vezes, é feita a interpretação dos dispositivos constitucionais a partir de leis complementares, de leis, de decretos, de instruções. Isso é muito preocupante. E, claro que há divergências, e eu respeito quem não concordar, mas eu entendo que, nesse caso, houve uma interpretação da Constituição a partir da lei complementar. E uma decisão e a outra, o Supremo se desdisse completamente. Mas veio no fenômeno do ficha-limpismo, que é um fenômeno que está sendo chamado assim de ficha-limpismo, desse movimento que tinha começado em 2008. Era o juiz Marlon Reis, que encabeçava esse movimento e que depois levou à redação dessa proposta de lei de iniciativa popular, que era juiz no estado do Rio de Janeiro, inclusive pediu exoneração e vai passar a advogar este ano para um dos partidos, não me lembro se Rede ou Solidariedade. Foi impactante. E nós vivemos ainda os reflexos
dessas questões. E aí, para passar o que é importante da questão da ficha limpa e que me preocupa, além da mudança de posicionamento do Supremo, que parece uma mudança que não convence, em algum momento o Supremo então errou, ou foi na primeira decisão ou foi na segunda. Não basta dizer que a lei complementar seria suficiente para alterar essa interpretação. Ele teria que dizer, olha, eu me equivoquei no primeiro entendimento, tudo bem. Mas não dizer que com o advento da lei complementar, então agora eu troco minha interpretação. Essa é uma primeira crítica. A segunda é quais eram os argumentos, principalmente do Ministério Público, entre outros, e da AMB também. É que não se tratava, inelegibilidade não se trataria daquelas questões de direito penal, então não teria a mesma vedação da questão de ter que a decisão condenatória ser transitada em julgado, para ter efeitos de inelegibilidade. E sim, se tratava muito mais da legitimidade, né, do processo eleitoral. E que, para isso, portanto, não precisaria de trânsito em julgado nas condenações. Repito, embora a lei da ficha limpa e a lei das inelegibilidades não tratem de inelegibilidades apenas por condenação criminal. Porém, trata-se de direito sancionatório. E aí, para qualquer estudante que inicia na academia do direito, a questão é que o direito sancionatório não pode retroagir, independentemente de ele ser direito penal ou não. Se for multa, não pode retroagir. Esquecemos completamente desse postulado básico para operar no direito. Mas foi o clamor das ruas, de um Supremo que deveria ser contra-majoritário em alguns momentos, e nesse momento parece que pendeu mais para o clamor social. E também a questão, muito preocupante, da vedação à retroatividade de sanção mais gravosa. Aliás, 2 casos. Foi descumprido, foi inobservada essa vedação de retroatividade de sanção e de sanção mais gravosa, porque nós tivemos 2 casos. E como eu trabalhei em cartório eleitoral por muito tempo, eu posso contar para vocês o que acontece. Nós tivemos alguns casos em que o eleitor foi condenado, e aí vamos pegar o processo crime, fica mais fácil, dos exemplos de inelegibilidade, mas ele foi condenado, e aí imediatamente o que aconteceu foi que aquele tipo de condenação dele não gerava inelegibilidade, pela lista da redação original da Lei Complementar 64. Está ótimo. Quando chega a comunicação de que ele cumpriu a pena, vinda, né, da vara de execuções penais, e se tiver multa, a gente tem que correr atrás também para ver se ele pagou essa multa, aí na vara da condenação mesmo, na vara crime, nós temos uma nova lei, que é a Lei 135, que alterou a Lei Complementar 64. E aí o entendimento qual é? Vamos aplicar a nova redação. Então a pessoa, quando foi condenada criminalmente, aquele crime não ocasionaria inelegibilidade. Mas, ao momento do cumprimento da pena, anos depois, sob a égide da LC 135, o entendimento foi, não, vamos aplicar 135, isso não é retroatividade de sanção, é apenas a questão da legitimidade do processo eleitoral. Eu acho forçoso, mas coloco como uma dúvida para vocês pensarem. Mas há outra questão ainda. O caso daqueles crimes que eram de inelegibilidade, a pessoa foi condenada, ao cumprir a pena criminal, que ele fica com os direitos políticos suspensos, né, ativos e passivos, ativos o de votar e passivo o de ser candidato, o que acontece imediatamente depois? Terminado esse período, ele tinha que cumprir 3 anos de inelegibilidade. Nós vamos lá registrar, opa, mas agora nós temos a 135, agora são 8. E pior, uns que já estavam no cadastro eleitoral com os 3 anos, estavam cumprindo, quando vão terminar os 3 anos, opa, tem mais 5 pela frente. Isso, para mim, é inobservância do Estado Democrático de Direito. E eu trabalho na Justiça Eleitoral, eu quero que o processo eleitoral seja o mais limpo possível, mas não dessa forma. Porque hoje são os políticos vistos como inimigos, eles não são protagonistas do processo eleitoral, assim como os eleitores são os protagonistas. A Justiça Eleitoral, a Justiça em geral, pronto, seja a Justiça Eleitoral ou o Supremo, não podem chegar a esse nível de rasgar a Constituição apenas porque o clamor das ruas foi muito impactante. Não creio que tenha sido uma boa decisão. Respeito quem entende o contrário, mas não compactuo com os argumentos da AMB e do Ministério Público, da PGR, da PG Eleitoral, no caso, né, na época.
O rol de crimes que ocasionavam condenações por crimes, né, era muito mais extenso para pegar a inelegibilidade, e o prazo de inelegibilidade, já falei, passou de 3 para 8, você tinha uma surpresa. Era 0, passa a ser 8, ou era 3, passa a ser 8. Surpresa, surpresa. Não é sanção, não é direito sancionatório, pode retroagir. É apenas legitimidade do processo eleitoral. Muito bem. Passamos a um próximo ponto dessa introdução, que já vai se alongando, mas a questão das resoluções do TSE. Elas veiculam as instruções do TSE a respeito de direito eleitoral, seja para eleições ou não. É bem verdade que os regionais também veiculam resoluções, mas a previsão que nós temos mesmo de resoluções que veiculam instruções são as do TSE, e ele assim os faz. E o que nós temos é a previsão do artigo 105, por exemplo, que o TSE pode expedir essas resoluções, mas vejam, elas têm caráter regulamentar. É muito clara a letra da lei. Além disso, ela diz, sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei. Aí sim o TSE pode expedir as instruções necessárias para a fiel execução de quem? Da lei. Ainda tem as questões de audiência pública que são feitas, realmente, os delegados e representantes dos partidos políticos são convidados a participar. O que acontece? Nós temos resoluções do TSE que vão um pouquinho além de regulamentar. Eles inovam normativamente. Eles prevêem obrigações, por exemplo, com relação à prestação de contas. Olha, a pessoa tem que fazer de certa forma e tal, não sei o quê, senão a prestação de contas não está exatamente prestada, e aí pode ser entendido ou uma desaprovação ou uma não prestação das contas. Mas por que também? Pelo vácuo legislativo. Era só o legislativo. Não acho que isso justifique, quero deixar isso bem claro, mas era só o legislativo pegar uma dessas resoluções, ou algumas dessas resoluções das outras eleições a respeito de contas, compilar e fazer uma lei. Da forma que entendesse melhor. Mas no vácuo legislativo o TSE tem legislado. E aí nós caímos em dois problemas. Nós caímos em duas questões, dois problemas não. Uma é até uma solução, a outra é um problema. Quando eu tenho um problema de constitucionalidade, em relação àquela resolução, eu tenho o Supremo para discutir. Eu tenho todas as instâncias, mas tenho o Supremo para discutir. Mas quando eu tenho um problema de legalidade, com quem que eu vou discutir? Eu vou discutir com a Justiça Eleitoral, tão somente. É o juiz eleitoral, se for o caso, os regionais, e depois, com quem eu vou... É a última instância. É questão de legalidade, eu não tenho o STJ para ir. Eu vou ter que debater com o próprio TSE, que expediu essa resolução. Fica um jogo um pouco engraçado, em que o árbitro é também o demandado. E ele tem a última palavra. Aí eu trago uma... Por isso que eu falei que nós temos uma questão, né, que é até uma solução ali de cima, e abaixo nós temos o problema do controle de legalidade, que nós temos o TSE jogando em duas pontas, em duas posições. O professor Rui Samuel Espíndola, constitucionalista do Estado, mas destacado no Brasil inteiro, defende a possibilidade de controle de legalidade ser feito pelo Senado Federal, por meio de decreto legislativo, afastando os efeitos das resoluções do TSE quando elas desbordarem da lei. Eu acho muito interessante, mas na leitura do dispositivo constitucional que fala a respeito desse poder do Senado suspender os efeitos de dispositivos infralegais, ele deixa muito expresso, o rol me parece ser taxativo e não inclui o das resoluções. Mas a solução seria, sim, incluir na Constituição a possibilidade de algum órgão, que não o próprio TSE, controlar a legalidade das resoluções do TSE, pelo qual ele vincula essas instruções. Enquanto isso, a gente está num vácuo normativo com problemas até de questão de legitimidade do processo eleitoral, que pode ser discutido, e que você não pode levar ao Supremo, né? Se o problema de legalidade, se a inconstitucionalidade for reflexa, você não vai levar ao Supremo. Mas aí você tem uma saída, a pressão dos partidos políticos. Eles se reunirem e pressionarem o TSE por meio de consulta, colocando, esse dispositivo é totalmente ilegal e nós solicitamos como é que ele pode ter sido constituído, instituído, né, no ordenamento jurídico, e o TSE, quando os partidos se unificam mesmo, ele dá passo atrás. Eu já vi acontecer. Em 2008 ou 2010, daqui a pouquinho eu trago o caso. Muito bem.
Os tópicos de hoje são registro de candidatura, propaganda política, financiamento de campanha e prestação de contas e os temas diversos. Eu vou abordar de forma minudente cada um deles? Não. A proposta que foi feita, inclusive anteriormente e hoje também, é trazer como era e como ficou, para esclarecer a quem vai trabalhar no processo eleitoral, ou quem se interessa em saber como será o processo eleitoral, quais são as modificações mais impactantes. De novo, para mim, de temas periféricos. Não se mexer no sistema eleitoral, nem nada. Eu faço uma subdivisão dos temas, mas que, como veremos adiante, fica aqui apenas para questões didáticas. Este material, depois eu disponibilizarei à escola aqui da Câmara de Blumenau, e permitida a reprodução, bastando constar que quem redigiu foi Diogo Cruvinel, meu colega lá da terra de Minas Gerais. Muito bem. A respeito do registro de candidatura. Quando se fala em candidatura, nós temos exatamente as questões que vão dizer se pode ou não a pessoa participar do processo eleitoral. Nós vamos ter as condições de elegibilidade, questão da idade, por exemplo. Nós temos as questões de desincompatibilizações também, que normalmente são tratadas juntas. Conjuntamente, são tratadas conjuntamente. Temos as inelegibilidades. Temos também a questão das coligações e convenções. E eu trago um caso que eu acho interessante, que é a respeito das intervenções e destituições, por causa da questão de quando há uma briga no partido e há uma intervenção, e aí qual das duas das nominatas de candidatos que são apresentadas que está valendo, a do destituído ou a do interventor? Eu tive um caso em São João Batista que teve que ser enfrentado pelo juiz eleitoral. Bom, com relação às desincompatibilizações, já pulando a questão da condição de elegibilidade, por isso trataremos depois, nós temos um rol muito interessante no site do TRE, para que as pessoas saibam se tem que sair com 6 meses, com 4 meses, com 3 meses, se desincompatibilizar de um determinado, não necessariamente cargo público. Por exemplo, pode ser até a questão de a pessoa integrar uma PAI, ser o diretor de uma PAI. E é o caso que eu vou trazer depois, que foi muito interessante. Acho que eu trago agora. Nós tivemos um caso num determinado município em que a pessoa se candidatou e tinha se desincompatibilizado com 4 ou 3 meses, e havia uma consulta recente ao TSE, cuja resposta foi: quando se tratar de APAI, tem que sair, era com mais meses do que ele tinha se desincompatibilizado. Entendimento do juiz eleitoral, seguiu a resposta à consulta do TSE. Entendimento do TRE, curvou-se ao entendimento do TSE. Essa pessoa até continuou na candidatura e dizia: eu vou conseguir reverter isso porque essa decisão do TSE está equivocada, etc. Ele realmente concorreu, mas aconteceu de as pessoas saberem que ele estava sub júdice, a candidatura dele estava sub júdice, estava sob discussão, né? E ele não alcançou votos suficientes. Mas era muito provável que tivesse acontecido, pois ele já se reelegeu há algum tempo. Tinha bastante penetração junto ao eleitorado dele. E o que aconteceu foi que o TSE, já depois de até transcorrido o pleito, mudou o posicionamento. Aí você tem que receber o cidadão e dizer: eu disse que eu ia mudar isso. E aí você diz: pois é, mas o juiz seguiu o que era o entendimento do TSE, né, e o TRE também. Então, são essas questões do direito eleitoral que acabam prejudicando até o interesse, a soberania popular. Né? Alguém que provavelmente seria eleito era interesse do povo que assim fosse, era por cargo proporcional, era vereador, mas vejam o prejuízo para o processo eleitoral. Então, uma preocupação. A questão das coligações e convenções, eu trago também uma experiência. O que acontece em algumas cidades de menor porte é que os partidos, ao se interessarem em fazer coligações, quando fazem as suas convenções, conseguem montar coligações diferentes dos outros coligados. Aí, quando o cartório eleitoral e o juiz eleitoral recebem os DRAPs, etc., né, o pedido de registro de candidatura, também não batem os mesmos partidos. E aí? Vai se abrir prazo para discutir, e aí é o presidente que vai decidir mudar, então eu fico só com aqueles 3, aquele quarto tiro, porque não está na coligação daquele quarto.
E era um caso bem complicado, porque mais de 2 não batiam entre si, e sobrava sempre um que não estava na coligação do outro, era interessante. E aí, fazer uma nova convenção fora do prazo? Então, esse é um problema. Deu-se um jeito, mas acho que, como há um limite para as convenções, eu não sei se foi melhor o presidente decidir que, não, então a coligação é essa, não me parece seja melhor. Não parece que seja ele quem tem a legitimidade, a competência para alterar como será a coligação. Não, tira aquele ali e o outro partido diz, e eu tiro aquele outro, pronto, agora fechou, 3 e 3. São os mesmos. Garantido, garantido, então vamos seguir. Não me parece o melhor. É uma orientação, que vai facilitar muito a vida dos meus colegas nos cartórios eleitorais e dos juízes eleitorais. É combinar bem direitinho com quem vai coligar, para depois não dar confusão. E a questão das intervenções e destituições, a questão das competências. Um caso também que tivemos em cartório eleitoral. Houve uma intervenção e o comitê interventor apresentou um determinado rol de candidatos. Alguns até se confundiam com os do destituído, eram os mesmos. E agora, para decidir isso? O juiz eleitoral de então era o único juiz da comarca. Então, era o mesmo juiz estadual. O entendimento dele. A competência é minha, nos 2 casos, porém, para decidir a respeito da intervenção, se ela é válida ou não, eu vou decidir como juiz eleitoral. Então, declinou da competência e encaminhou para a Justiça Eleitoral. E disse, depois de decidido lá na Justiça Eleitoral se a intervenção é válida ou não, aí eu vou decidir o registro de candidatura. Houve recurso e o TRE disse, a decisão, tecnicamente, está correta. Porém, como se trata de direito eleitoral em eleições, e nós temos que correr, não foi com essas palavras, mas foi quase isso. Então, julgue tudo como juiz eleitoral. E ele recebeu de volta o processo como juiz eleitoral e julgou tudo ao mesmo tempo. Eu nem me lembro de que forma que resolveu a situação. Mas, se vocês consultarem 9 eleitoralistas, desculpa, 10 eleitoralistas, 9 vão dizer que o entendimento do juiz era o mais correto, apesar de talvez não ser o mais célere. Agora sim, com a desculpa dessa introdução, mas que eu achei que era boa para nivelar o público, nós podemos passar às alterações. Na questão do registro de candidatura, do prazo para a realização das convenções, antes nós tínhamos o prazo de 12 a 30 de junho do ano das eleições. Com a modificação, agora o período é de 20 de julho a 5 de agosto do ano das eleições. É uma mudança significativa, que diminui o período eleitoral. E abaixo eu coloco em cada slide, tem ali onde foi operada essa modificação, seja no âmbito legal mesmo ou infralegal. Registro de candidatura, o prazo para registro. Com esse, entre aspas, atraso, o que nós temos agora é, antes, o prazo para registrar a candidatura, para apresentar, era até as 19 horas do dia 5 de julho. Do ano eleitoral. Agora é até o dia 15 de agosto. É impactante para quem trabalha com direito eleitoral, para quem trabalha nos cartórios, é bastante significativo. Fica bem curto o prazo. E para os juízes, então, ou julgadores em geral, que têm que julgar, ficou muito apertado. E haverá prejuízos, que depois eu trarei. Ainda no registro de candidaturas, o prazo para julgamento dos, propriamente ditos, registros de candidatura, com seus DRAPs, RRCs e RRIs. Quem é candidato, ou já foi candidato, já conhece a nomenclatura. Inclusive, julgar as impugnações e os recursos, sejam dos registros de candidatura ou nas impugnações. Ficou bem curto. Antes era até 45 dias antes da data das eleições. Agora é até 20 dias antes da data das eleições. O que, concretamente, significa que até o dia 12 de setembro deste ano, tudo isso tem que ser julgado. Uma colocação pode ser feita, com perdão da expressão, é que, com 45 dias, eu, como eleitor, tenho bastante tempo para saber se aquele meu candidato, então, está ou não realmente concorrendo. Eu tenho mais informações para decidir. Então, se esse está sub júdice e eu não sei se vai conseguir, então eu voto naquele outro. Agora, com 20 dias, é pouco tempo para decidir quando eu tenho um candidato sub júdice. Mas foi uma escolha soberana do Congresso. Ainda com relação a registro de candidatura, o domicílio eleitoral, essa parte ficou sem alteração,
mas vale a pena trazer. O domicílio eleitoral do candidato, ou seja, ele tem que estar naquele município 1 ano antes do pleito. Isso não mudou. Então, a pessoa já pode verificar, não tem esse 1 ano, já fica sabendo, melhor não concorrer, vai perder tempo. O tempo mínimo de filiação partidária. Nós tínhamos antes a regra que era conhecida de quem labuta na área, de 1 ano antes do pleito, eu já tinha de estar filiado àquele partido político. Mas nós tivemos alteração, que agora bastam 6 meses, houve uma janela para alteração de partidos, que com 6 meses antes do pleito é suficiente. Que data? Até o dia 2 de abril deste ano, quem trocou de partido pode concorrer. É considerado filiado de forma hábil a se candidatar. Porém, nós temos alguns partidos, e não são muitos, porque a maioria segue a questão do prazo de 1 ano. Mas e aqueles partidos que prevêem, por exemplo, que o candidato tem que estar há 2 anos filiado para poder concorrer? Nós seguirmos a resolução do TSE, ela diz que é o prazo que o Estatuto estabelecer. Pode haver discussões? Pode haver discussões. E é importante que era bom até que tivesse sido feita uma consulta o quanto antes para já estabelecer isso. Nós teremos muitas emoções no processo eleitoral deste ano. Muitas. São grandes e interessantes emoções. Deixa eu ver se tem mais algum tópico com relação a esse assunto. Ah, sim. A questão, e com quem fica o tempo de TV? Não era o tópico que eu ia trazer agora e nem depois, mas com quem fica? A discussão é, fica com o partido, afinal ele se elegeu pela legenda? Acompanha o candidato da proporcional? Vai ser discutido também. Questão do número máximo de candidatos a serem registrados para o cargo de vereador nessas eleições. Antes, um partido que concorresse isoladamente, 150% do número de lugares, de vagas a preencher na casa. As coligações, daí já 200% do número de lugares a preencher. Atualmente, nós temos partido isolado 150, como era antes, e coligações 150 também. Ficaram iguais esses percentuais nas duas regras. Porém, há uma exceção aqui, que é nos municípios com até 100 mil eleitores, as coligações poderão, não são obrigadas a fazer, mas poderão registrar até 200%, que era a regra anterior, mas só nesses casos desses municípios, até 200% do número de vagas que aqui estão concorrendo. Depois nós temos também as vagas remanescentes. Né? Nós temos os casos daqueles que vão caindo durante a tentativa de se registrar como candidato, e eles, por questão de... ou por decisão do juiz que entendeu que ele não reunia as condições para ser candidato, ou em razão das impugnações propriamente ditas, o preenchimento da vaga era até 60 dias antes do pleito. Como o prazo para apresentar o registro de candidatura agora é bem mais em cima da data da eleição, que é 2 de outubro, se não me falha a memória, o primeiro turno, né? 2 de outubro, o preenchimento agora é até 30 dias antes do pleito. Algum prejuízo, talvez, para escolher esse candidato que está entrando, o retardatário, no melhor sentido da palavra. E a idade mínima para candidato a vereador. A idade mínima em si não mudou, continua sendo 18 anos completos. O problema é que o termo que interessa não é mais até a data da posse. Então, o menor de idade podia concorrer. Né? E aí, se cometesse algum ilícito durante esse período, era o ECA que você aplicava, né? Não ia responder criminalmente. Eu não sei se foi, até não li uma exposição de motivos, se foi esse um dos motivos, mas creio que possa ser. Como o candidato está no processo eleitoral, em que pode, né, se envolver até em questões criminais, não pode responder criminalmente por isso. Agora, até o dia 15 de agosto, ele já tem que ter esses 18 anos completos. Muito bem. Esse tópico, como foi dito, as perguntas serão depois do intervalo, então já passo para o próximo, que é da propaganda política. Eu não vou me estender no tópico, né, trazer também as alterações. Mas eu tenho que trazer, também para nivelar o discurso, a diferença entre propaganda partidária, propaganda intrapartidária e propaganda eleitoral. E aí passo aos conceitos. A propaganda partidária, a gente vê
no período não eleitoral, quando os partidos aparecem nos seus programas, usam o espaço das televisões e apresentam os seus programas de governo, os seus estatutos, quem são os seus componentes, mas não pedem voto. Predominantemente isso, não pedem voto. Às vezes a gente vê que estão pedindo e aí acaba havendo multa, né? A propaganda intrapartidária é no período em que aqueles pré-candidatos estão fazendo a propaganda dentro do partido para que votem nele nas convenções, ele finalmente seja escolhido como candidato, seja na majoritária, seja na eleição proporcional. E a propaganda eleitoral, essa sim, que nós temos em bloco, em inserções, essa sim é para pedir votos. Essa é no período eleitoral e com prazo bem reduzido este ano, que é o que passaremos a tratar logo mais. Temos também a questão da propaganda extemporânea. E a propaganda extemporânea, aí eu desculpa, estou falando da propaganda eleitoral extemporânea, aí aqui em cima eu qualifiquei, que pode ser a anterior ou a posterior. A anterior é mais preocupante, porque ela desafia a multa. A posterior, o juiz eleitoral vai dizer, olha, terminou o pleito e você até agora, passado o prazo, você não recolheu as placas na casa da pessoa X, Y, Z, você precisa fazer. E você não tem uma sanção específica para que ele cumpra isso. Então, aí entram as questões de, às vezes, o juiz dizer, expedir, entender aquilo como uma ordem, reiterar e, eventualmente, dizer que aquilo é descumprimento de uma ordem judicial e levar isso para o âmbito do direito criminal. Né? E aí convida para uma audiência, faz eventualmente uma transação penal, né? Ou prossegue depois, eventualmente, com apresentação de denúncia. O que não me parece a melhor solução, era melhor se houvesse a previsão de que a extemporânea posterior fosse por multa, e pronto. Mas assim não é. E eu trago também a notícia da questão da perda do objeto, que é um pulo do gato que ocorre. Há uma interpretação da justiça eleitoral, dos regionais, que, passado o período eleitoral, todas aquelas verificações de irregularidades de propaganda eleitoral, aqui não digo para a questão de condutas vedadas, eu digo da multa mesmo, de propaganda eleitoral irregular, tão somente. Essas multas administrativas. Há um entendimento de a perda do objeto e, portanto, o processo arquivado. O período ali, às vezes, são 100 processos, 200 processos numa vara, num juiz eleitoral, que foi plotado, foi verificado, houve toda a autuação, mas o juiz disse, não, perdeu o objeto, o TRE já decidiu assim, então acabou. O que parece convidar, a questão dos estímulos, né? Parece convidar a pessoa para deixar para fazer as irregularidades mais perto, bem do momento mais quente, mais crítico do processo eleitoral. Porque alguns ele vai pagar a multa, mas a grande maioria, vamos dizer que perdeu o objeto porque já acabou o processo eleitoral, para que aplicar a multa? Não me parece que seja o estímulo correto para a questão da regularidade da propaganda eleitoral e principalmente do pleito em si. Parece que dá um desequilíbrio daí. E aí, passando a questão do início do período das campanhas eleitorais, tivemos uma mudança significativa em razão do atraso do início do registro de candidatura também. Por que isso? Em razão da grande preocupação relativa ao financiamento de campanha, entendeu-se não só que era melhor, e depois falo a respeito disso, vedar, ou entender até inconstitucional, disse o Supremo, mas na lei vedar o financiamento por pessoas jurídicas, mas também diminuir o período de campanha. Já que não adotamos um sistema eleitoral de distritos, né, que a pessoa faria uma campanha mais barata, nós vamos encurtar o período. Então, na esteira desses interesses de como montar o sistema para este ano, passou para 15 de agosto o início do período das campanhas. Desculpa, passou para depois do dia 15 de agosto, porque o dia 15 de agosto é o dia que tem para apresentar até as 19 horas o registro de candidatura. É bonito de ver, gente. O advogado ali na fila, fazendo o registro de candidatura no computador, agachado ali, coitados. Eleitoralista trabalha muito, vira madrugadas. Não os invejo. Propaganda eleitoral em bens particulares, como era antes? Recentemente, nós tivemos aquela abertura
para a questão das placas, faixas, cartazes e pinturas em muro, que eram permitidas até o limite de 4 metros quadrados. Sempre tinha aquela discussão. Tudo bem, eu estou aqui, mas eu tenho uma visada do meu muro para cá e outra para cá, eu posso botar 4 metros quadrados aqui e mais 4 metros quadrados ali? Sim ou não? Aí a jurisprudência decidia, cada regional decidia de um jeito. Dizia, olha, se você não consegue ver os 4 metros e os outros 4 metros ao mesmo tempo, então você não está fazendo efeito outdoor. Então, não desafia a multa. E outros dizem, não, é por residência, então está excedendo o limite legal. Essa era uma das discussões. Pode ser que ela continue, é muito provável, né? O TRE tem o seu entendimento, que não está, que está relativamente pacificado. Mas houve uma redução de 4 metros quadrados para meio metro quadrado dessas peças publicitárias. E aí bem particular, né? A residência, pode ser o automóvel também. Nós tivemos um caso de um candidato a vereador que plotou o carro inteiro com a sua propaganda. E aí fez tudo que era medição e tal, queriam pegar de tudo que é jeito, mas entendiam, não, mas olhando aqui não dá 4 metros, não dá mais que 4 metros, e olhando aqui não tinha jeito. Aí, mas a Polícia Rodoviária Federal tinha tido um estremecimento com ele, aí fez o quê? Parou o estremecimento foi na 282, mas dias depois foi na 101, porque ele tinha plotado o carro, mas não tinha autorização para isso. Aplicou o Código de Trânsito. Né? Ele teve que retirar, aí foi por outra questão. Propaganda de rádio ou TV apresentado ou comentado por pré-candidato. Antes, era proibido a partir do momento em que ele fosse escolhido em convenção. E o período de escolha, né, das convenções era de 12 a 30 de junho do ano da eleição. Agora ficou com uma data fixa que ele não pode participar, seja apresentando ou comentando, a partir do dia 30 de junho do ano da eleição. Então, neste 30 de junho, o pré-candidato não pode mais ser comentarista ou apresentador de programa. Questão dos debates. Antes, ficava assegurada a participação de candidatos de partidos com representação na Câmara dos Deputados. Bastava isso. Bastava ter representação. E ficava facultada dos demais. Agora, tem que ter a representação também, mas superior a 9 parlamentares. Já é uma bela diferença. Também na Câmara dos Deputados, né? E partidos que tenham requerido o registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral, também sendo facultada dos demais. Eu incluí aqui uma questão que não estava originalmente dos debates, a questão da aprovação das regras, inclusive o número de participantes. Quando se tratar e no que se tratar da majoritária, basta, né, a questão da concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos. E na proporcional, a concordância de pelo menos 2/3 dos partidos ou coligações com candidatos aptos. E trago também os dispositivos que tratam disso. Ainda na propaganda, período do horário eleitoral gratuito. A regra anterior, 45 dias anteriores à antevéspera das eleições, a sexta-feira, antes do domingo das eleições. Agora são apenas 35 dias, 10 dias menos, anteriores também à antevéspera, o que significa que a possibilidade do período eleitoral gratuito irá de 26 de agosto a 29 de setembro, também naquela ideia de deixar menos caras ou mais baratas as candidaturas. Horário eleitoral gratuito, propaganda em bloco. E aí a questão da propaganda em bloco, ela eu vou fazer por oposição, por contradição. É aquela que não é por inserção. A por inserção, você vê uma determinada inserção, o candidato está resolvido. Aí, em bloco, não. Você tem a sequência dos candidatos. Algumas pessoas odeiam, outras acham interessante. Eu me lembro muito da de 1989, que foi divertidíssima. Que nós tínhamos os candidatos, olha, muito divertidos mesmo. Nós tínhamos o Brizola, que nos debates era muito divertido. Nós tínhamos Pedro Pedreira, nós tínhamos o Enéas, acho que já em 89. Foi muito divertida aquela campanha. Antes, na propaganda em bloco, eram 60 minutos diários.
tanto no rádio quanto na TV. Agora são 20 minutos diários, só 20 minutos por dia. Vejo a redução também no rádio e na TV. Também era em 2 blocos aqui, de 30 cada, e agora também de 2 blocos, porém de 10 minutos cada, na ideia de deixar mais barato. E o que acontecia? Antes era tanto para prefeito quanto para vereador. Para prefeito, nas segundas, quartas e sextas-feiras, você tinha um encontro marcado. Para vereador, terças, quintas e sábados. Agora apenas para candidatos a prefeito. Mas aí você vai ter uma alteração posterior eu digo aqui nas slides, da questão das inserções, que aí você inclui o candidato a vereador nas inserções. Propaganda em bloco para prefeito, especificando, mas já estava implícito. Antes eram segundas, quartas e sextas, das 7 horas às 7h30, e do meio-dia, né, até o meio-dia e 30, no rádio, e das 13 às 13h30 e das 20h30 às 21 horas na televisão. Agora é de segunda-feira a sábado, que é apenas para prefeito. Das 7 às 7h10, porque baixou o bloco para 10 minutos, e das 12 às 12h10, isso no rádio, e na televisão é das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Para quem odeia o programa eleitoral, vai ficar está muito feliz, se não souber ainda, vai ficar quando souber. Horário eleitoral gratuito, porém a propaganda em bloco para vereador. Antes, eram terças, quintas e sábados, das 7 às 7h30, não vou especificar, vocês terão o slide, quem quiser. E agora, isso é importante, não haverá, não há previsão. Então, propaganda em inserções, que eu fiz a classificação em bloco por oposição das inserções, eram 30 minutos diários, e agora são 70 minutos diários. Nós tivemos um incremento na de inserções. Que aí a pessoa tem mais chance de fugir não foi esse o objetivo, claro, mas para veiculação de inserções de 15 segundos, 30 segundos ou 60 segundos, entre as 8 e as 24 horas, apenas para prefeito, era como era antes. Agora são 70 minutos diários, como eu disse, aumentou, e divide-se a uma proporção de 60% para prefeito do tempo, né, e 40% para vereador. E o horário é não mais entre 8 e 24 horas, é entre 5 e 24 horas. Até pelo aumento do total de minutos diários, né, houve uma antecipação da hora em que inicia. Nós temos também a propaganda em inserções para prefeito, 30 minutos diários, ou seja, 100%, de segunda-feira a domingo. Nós tínhamos, e agora nós temos 42 minutos diários, era 100%, passou a ser 60%, de um total de 70 minutos diários, de segunda-feira a domingo. E nós temos na propaganda de inserções para vereador, eu não sei, deixa eu fazer um... Porque a proposta é essa, o que alterou, mas é que vai ficando tão chato, vai ficando tão desagradável. Se alguém quiser contar uma piada, alguma coisa, a gente faz um intervalo aqui. Antes não havia. Agora são 28 minutos diários, 40% do total de 70 minutos diários de segunda-feira a domingo. Nossa, Ayrton, esse slide ficou pequeno até para colar. Portanto, eu cindi em 2. Está aqui ele. Distribuição do tempo do horário eleitoral gratuito entre os partidos e as coligações. Antes, 1/3 do tempo total dividido igualitariamente entre partidos e coligações, e 2/3 divididos proporcionalmente àqueles que tivessem representatividade na Câmara dos Deputados. Até aqui tem uma questão importante, que uma lei de 2013 tinha alterado essa forma de distribuição, mas o Supremo, numa DI, entendeu que era constitucional, manteve-se essa fórmula e esta forma de divisão. Agora, 10% do tempo total fica dividido igualitariamente entre partidos e coligações. Vejam, partidos e coligações vistos igualitariamente. E 90% do período é dividido proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerados, no caso de coligações para eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos que a integrem, e, no caso de coligações para eleições proporcionais, para vereador, neste caso, dessas eleições, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integrem.
ainda na propaganda política, no caso eleitoral, mais especificamente, o limite de gasto com propaganda institucional, e isso é importante para os gestores, antes era a média dos gastos nos últimos 3 anos antes do pleito, ou valor total gasto no ano imediatamente anterior. No caso, o que fosse menor dessas duas avaliações. Agora é a média dos gastos no primeiro semestre, cada primeiro semestre, dos últimos 3 anos que antecedem o pleito. Então, você não pega o primeiro semestre deste ano, até para você não vitaminar o valor que você vai aplicar, na média, né? Você pega de 2015, 2014, 2013. Passo para o terceiro tópico, que é a questão do financiamento de campanha e prestação de contas. E, repito, não vou me estender no tópico, vocês, na terceiro evento desses encontros, terão isso esmiuçado. Eu trago as modificações. Mas, antes, eu trago algumas notícias. Quais são os efeitos da não prestação de contas por parte do candidato? Está previsto em lei. Impede a quitação eleitoral. Esse candidato não poderá participar de outros pleitos no futuro. E ocorrem 2 questões. Se ele não prestou e foi julgado não prestado, mas imediatamente trouxer essa prestação de contas, ela for entendida que hábil, pelo menos, a ser analisada, ele fica 4 anos não quite, com perdão da expressão. Porém, se ele ultrapassar esse período de 4 anos ainda sem prestar, ele continua não quite. Foi uma regra que veio de alteração, poderia dizer que é 2008, mas creio que foi em 2010, e ainda veio de soslaio, assim, porque ela veio em abril, ela foi decidida pelo TSE, essa extensão de que continuava não quite, enquanto não prestasse, não só os 4 anos, ela foi decidida em outubro, e veja que as prestações são em novembro, né? Mas ela só foi publicada em abril do ano seguinte, e as aplicações foram retroativas. Aí depende de quem entende que basta você ter a assinatura da resolução que ela já está valendo, e outras pessoas entendem que precisa estar publicada essa resolução para valer. E aí, mas, infelizmente, os eleitoralistas não discutiram isso, poderiam ter discutido, não. A regra era 4 anos, aqui os 4 anos, agora estou no 5º, não posso aplicar essa regra, ela não estava publicada quando eu prestei as contas. Não posso ser sancionado por isso. Mas não houve esse interesse, porque é mais fácil prestar as contas e se livrar da discussão da justiça eleitoral. Vou discutir com o TSE, uma resolução do TSE, chance de ganhar é quase 0, ainda mais como pessoa física. Efeitos da desaprovação para o candidato não impede a quitação eleitoral. E aí também, em 2010, houve uma questão. Tinha havido uma recente alteração legislativa que dizia qual era o conceito de quitação eleitoral. E falava da não prestação, mas não falava da desaprovação. Ainda assim, quando o TSE expediu sua instrução relativa às prestações de contas daquele ano, ele colocou o quê? Quem tivesse as contas desaprovadas ficaria não quite. Os partidos se uniram, fizeram uma consulta, se eu não me engano foi por meio de consulta, mas eles fizeram, formalizaram e pressionaram dizendo, na lei não fala que fica não quite por desaprovação, só fala da não prestação. O Supremo voltou atrás. Ele revogou o parágrafo que previa, inciso talvez, mas acho que era um parágrafo que previa isso. Vejo que com uma forma de pressão às vezes funciona o TSE, mas vários partidos, se não todos. E era uma questão de legalidade mesmo, flagrante, com uma lei recém-aprovada pelo Parlamento. E há previsões, eu não verifiquei a deste ano, tá? Mas havia previsão do ano anterior que se você, candidato, tivesse suas contas desaprovadas, o partido acabava sendo sancionado também. Eu não vi nenhum TRE aplicar isso nas eleições passadas. Eu não vi. É possível que tenha sido feito. Simplesmente ignoraram essa letra dessa resolução. Ao entendimento, eles não chegaram a colocar isso em todos os acordos, mas às vezes ignoraram e às vezes colocaram. Não pode ultrapassar a pessoa de quem cometeu a irregularidade que foi de desaprovação. Né? Para o candidato não acarretava nada, mas para o partido acabava ele não recebendo valores do fundo partidário, etc. Ultrapassava a pessoa que tinha cometido a irregularidade, o que não pode, é vedado constitucionalmente.
é estranho até que o TSE tenha colocado essa previsão. Espero que não tenha feito isso, vocês verão daqui a 2 apresentações, né? Mas o que pode acontecer numa desaprovação, não pela desaprovação em si, mas no bojo dessa desaprovação, pode ter acontecido de má utilização, não comprovação de destinação de valores do fundo partidário, ou, havendo comprovação, mas em despesas não autorizadas, o candidato tem que devolver valores ao fundo partidário. E quando for valor também, que é a restituição ao fundo partidário. Quando forem valores de origem não identificada, aí muitas pessoas chamam de restituição ao fundo, mas pode ser até dinheiro estrangeiro. Você não vai restituir uma coisa que não era do fundo. Você verte ao fundo, ainda que as resoluções não falem isso. Então, esses seriam os efeitos pela não prestação para o candidato. Do financiamento de campanha e prestação de contas, e eu pergunto, como estamos de tempo? 25 minutos? Então, eu vou ousar entrar nessa situação da CPI do PC Farias, a ADI 4650 e a Lei 13.165. Nós tínhamos um sistema que proibia o financiamento de campanha por pessoas jurídicas. Na questão do impeachment do Collor, na questão do julgamento criminal dele, e também do julgamento de PC Farias, etc., a discussão era exatamente a questão de recursos não contabilizados, ou caixa 2. Valores que foram recebidos para uso na campanha, mas que não foram contabilizados, e depois até não sobraram e foram utilizados depois para despesas pessoais. Mas se tivesse ido para despesa pessoal ou para a campanha, já há uma irregularidade aí, e é crime. Não é uma mera irregularidade, recursos não contabilizados como se fosse algo tão normal. Na CPI do PC Farias, o Congresso diz o quê? Eu proibi a pessoa jurídica de contribuir, é um convite ao caixa 2. Eu estou dando o estímulo errado, eu estou dando o estímulo de que a pessoa vá para o crime. Então, vamos legalizar as contribuições, vamos criar regras, e, a partir da modificação legislativa, nós tivemos um sistema de controle que envolve os bancos, o Banco Central, melhor dizendo, embora envolva os demais bancos, claro, envolve a Receita Federal, envolve demais controles, mas inclusive da Justiça Eleitoral, um cruzamento eletrônico de informações que nós não tínhamos naquela época e nós temos hoje. Era bem diferente. E aí nós tivemos um movimento que disse, olha, o grande problema da corrupção no Brasil é o financiamento por pessoas jurídicas. E aí houve a ADI 4650, pela OAB, né, e depois disso, falarei dela daqui a pouco, houve a própria proibição em caráter legal. O que eu poderia dizer a respeito do sistema anterior, imediatamente anterior, esse que foi afastado, tanto pelo Supremo quanto pela Lei 13.165, é que ela tinha entre aspas, um ganho secundário, também secundário, entre aspas, para quem fazia a verificação. Porque a pessoa ia responder pelo caixa 2, que já é crime, e fora as outras implicações eleitorais, mas também respondia, no caso da Lava Jato, que nós vimos o quê? Propina sendo paga por uma estatal, por exemplo, para uma determinada empresa e para alguns políticos, e depois, ainda assim, havia uma cobrança dessa empresa, em relação a essa empresa, para que ela, de forma lícita, pelo menos formalmente lícita, contribuísse exatamente ou proximamente aquele valor que ela recebeu de forma ilícita. E aí o entendimento dos operadores da Lava Jato é que isso é lavagem de capitais. Eu estou esquentando, na verdade, um recurso que é ilícito, que foi parar numa conta X, mas pego de uma conta Y, que é a ser conhecida, e dou. Eram 2 sanções, era mais interessante do que atualmente você ter só uma sanção. Não que eu queira sancionar todo mundo, mas são os reflexos. São os reflexos da adoção de um outro sistema. Você muda o sistema, você tem que saber quais são os efeitos que você vai adotar. E eu acho muito interessante, não tanto o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi muito agressivo, com todo respeito ao ministro Gilmar Mendes, quem sou eu para pensar mal dele? Penso bem de todos os ministros do Supremo, ainda mais se me convidaram para trabalhar lá. Acho que deve ser muito interessante. Mas o voto vencido do ministro Teori Zavascki,
que foi veiculado muito antes da resolução, muito antes de o ministro Gilmar Mendes sentar no processo, deixar por muito tempo, pediu vista e ficou muito tempo sentado com o processo para decidir, mas achei muito interessante. Só por messianismo judicial, expressão forte, mas que eu acho que, para mim, é muito adequada, e inconsequente, se poderia afirmar que, declarando a inconstitucionalidade da norma que autoriza doações por pessoas jurídicas e assim retornar ao regime anterior, que era antes do CPI do PC Farias, né, se caminhará para a eliminação da indevida interferência do poder econômico nos pleitos eleitorais. É ilusão que isso possa acontecer. E a questão dos estímulos, né? Milton Friedman já dizia, nós temos aqui no Brasil sempre aquele sonho de melhorar o eleitor e melhorar os políticos também. Mas eu acho que nós podemos fazer um outro caminho também, e eles podem ser complementares, que talvez ele diz, né, traduzindo textualmente de forma livre, que ele não acredita que as soluções para os problemas, no caso ele falava dos Estados Unidos, mas das sociedades em geral, é simplesmente, ou tão somente, eleger as pessoas certas. O mais importante, a coisa importante, ele diz, é estabelecer um ambiente da opinião política que faça que seja mais vantajoso politicamente que as pessoas erradas, as pessoas que agem errado, façam as coisas certas. Talvez seja esse o nosso erro. Eles são mais pragmáticos, nós somos muito mais puritanos, para melhor dizer, com relação às coisas políticas. E tem dado errado. E tem dado errado. Com toda a nossa experiência que vem da Europa. Quais são as opções? Investir em formação cidadã, papel das escolas judiciárias eleitorais, que eu hoje estou aqui representando, papel das escolas legislativas, certamente. Aumentar as penas é uma possibilidade. Reduzir a sensação de impunidade, aumentando a vigilância, isso nós temos feito na questão de financiamento de campanha e também na própria questão da Lava Jato, que simplesmente trouxe algo que não se esperava, que era alguém fazer uma doação aparentemente lícita, mas, na verdade, porque recebeu um valor ilegalmente. E, na verdade, a opção mais rápida para diminuir a interferência do poder político nas eleições... Perdão, eu copiei de um artigo meu e consegui copiar errado, porque eu vim digitando no carro. Peço desculpas. Muito se reclama, né, do problema da interferência do poder econômico nas eleições. Mas por que há tanto interesse do poder econômico em investir nas eleições? É também porque há muita interferência, e mais que interferência, intervenção do poder político na economia. Nós somos um dos países com menor grau de liberdade econômica do mundo. Nós não estamos entre os da cor vermelha, mas nós estamos quase ali. Porque o Brasil tem que ser autossuficiente em tudo. E aí, como não consegue, e aí tem que... os produtos, a maioria dos produtos acabam chegando aqui mais barato, nós criamos barreiras alfandegárias, tarifas proibitivas, e tudo fica mais caro no Brasil. Outra questão é que mais direitos, não vamos retroagir os direitos, mais direitos significam mais políticas públicas, mais impostos, mais dirigismo e mais oficialismo. Quem critica essa escolha do Brasil não sou eu, que sou um liberal, por exemplo. Quem critica é o próprio ministro Barroso, socialista de raiz e que se afastou talvez um pouco mais ainda, é de esquerda, e ele tem um texto que ele fala do oficialismo que, infelizmente, atrasa o Brasil. Ministro Barroso. Não estou falando aqui de Milton Friedman, não estou falando aqui de qualquer expoente do liberalismo, se é que temos algum no Brasil. Acho que aqui ele não deu nem as caras. Mas essa não é, eu tenho que ser sincero, tá? Normativamente, não é a opção não é exatamente a opção da Constituição. Não é. Nós temos um Estado protetor, um Estado de bem-estar social, é bem verdade. E muito mais não é a opção da maioria dos agentes políticos dos poderes constituídos, sejam eles parlamentares, sejam eles do Executivo, ou sejam mesmo do Judiciário e também do Ministério Público, se pudermos chamar de um poder também. Você vê sempre se lutando por mais direitos, e aí entra aquela discussão. Quanto vale a vida de uma pessoa quando alguém entra no Judiciário, pede um remédio, consegue, o remédio custa 100 mil, 200 mil, 300 mil, quantas pessoas estão morrendo lá na ponta porque não tem um atendimento muito mais barato? São as discussões, os recursos são escassos. Os recursos são escassos, nós temos que fazer as nossas opções. Parece uma corrida por recurso público. Quem chegar antes se dá bem.
Numa visão mais cínica, as eleições são uma corrida por recursos públicos. Ganha quem receber mais recursos públicos pagando menos tributos. É assim que funciona. E aí eu passo, com perdão de ter entrado nesse tópico, apenas para que não ficasse apenas no antes e no agora, doações de recursos financeiros por partidos políticos. Antes, a pessoa física, mesma coisa, até 10% dos rendimentos, porém a pessoa jurídica até 2% do faturamento bruto. E aí ficava aquela discussão. Ah, mas o CNPJ que doou, excedeu, mas ele faz parte de uma holding, não podemos discutir, utilizar da holding que teve um rendimento bruto muito maior, o entendimento da Justiça Eleitoral que não. Doou com aquele CNPJ, era a época, né? É aquele ali, é aquele rendimento bruto que eu vou levar em consideração. Azar. Ah, eu errei na hora de colocar o CNPJ. E agora para provar? Não vai ser muito difícil. E os recursos próprios do candidato até 50% do patrimônio. Nós temos agora pessoa física, tudo bem, até 10% dos rendimentos continuou, e recursos próprios do candidato, até os limites estabelecidos na lei. Trato disso depois. Pessoas jurídicas podem continuar doando, sim, mas apenas para o fundo partidário, ou seja, na campanha eleitoral, acabou, e para os partidos também. Doação de recursos financeiros para candidatos. Antes, pessoa física até... Ah, eu fiz um aumentado aqui. Mas eu consegui ler, né? Consegui ler. Agora, como fica? Pessoa jurídica 10% dos rendimentos, recursos próprios do candidato aos limites estabelecidos na lei, continua sendo possível o repasse de recursos dos partidos políticos aos candidatos, ainda que provenientes do fundo partidário, desde que identificados os doadores. Na ADI 5394, foi entendido que não dava para deixar de identificar os doadores, senão a gente fica sem saber a origem exata desses valores. E num sistema em que eu quero proibir pessoas jurídicas de doarem recursos, eu tenho que saber do doador pessoa física original qual o CPF dele para verificar se não foi eventualmente um valor recebido de uma empresa exatamente para ele como pessoa física doar para si. Senão você chama os empregados de sua empresa e diz assim, olha, vamos aqui, vamos distribuir um bônus. Nossa, o patrão enlouqueceu, vamos distribuir um bônus. Vai ser de 20 mil reais, mas 19 mil reais vocês vão ter que doar para um determinado candidato. E assim você quebraria, né? Claro que é ilegal, mas é um abuso, né? É uma fraude, mas você conseguiria. Tendo o CPF das pessoas, você identifica essas pessoas. É um absurdo não ter a identificação do CPF, mas são coisas que às vezes aparecem nas legislações. O entendimento do Supremo foi que tem que ser declarado, registrado a prestação de contas. E aí veio o que o vereador estava falando, né? O que o vereador estava falando. E a dificuldade quando deposita alguma coisa na minha conta e eu não sei quem foi. Ele, né, a pessoa vai na conta de campanha, deposita ali um valor, às vezes é 100 reais, às vezes é 5 mil, às vezes 10 mil, e não coloca o CPF. Tem que devolver. É isso mesmo. Porque se utilizar, pode ter as contas desaprovadas, né? E ele é de origem não identificada, além de poder ter as contas desaprovadas, certamente vai ter que verter esses valores para o fundo, porque ele é de origem não identificada, pode ser de pessoa jurídica, pode ser de governo estrangeiro, que não pode doar em campanha. Os parâmetros, né? Para o primeiro turno, até 70% do maior gasto declarado no município na campanha para prefeito em 2012, na anterior, caso tenha havido apenas um turno. E até 50% do valor total gasto, caso tenha havido 2 turnos. Esse é o parâmetro. Para o segundo turno, até 30% do maior gasto declarado no município na campanha para prefeito em 2012. Foi indicado aqui que eu tenho 10 minutos só e eu tenho umas 149 laudas, slides. Mas eu vou prometer que em uns 10 mais 10 eu acho que eu consigo terminar. Para vereador, o parâmetro é 70% do maior gasto declarado por um determinado candidato, né, no município, na campanha também de 2012. Multa pelo descumprimento dos limites de gasto de campanha. Antes, a multa era de 5 a 10 vezes, podia decuplicar. Agora ela é do mesmo valor da quantia. Você excedeu, você podia doar, você podia gastar, você colocou um valor. Excedeu 10 mil, você vai pagar 10 mil daí como multa. Você excedeu o limite de campanha. Porém, e isso eu fiz incluir,
Além da multa, os responsáveis também podem responder por abuso do poder econômico, que não é um objeto da palestra de hoje, na forma do artigo 22 da Lei Complementar 64, sem prejuízo de demais sanções cabíveis ainda, no âmbito criminal, etc. A apuração, né? A apuração no exame de contas ou nas representações que são tratadas na Lei Complementar 64, ela fica mantida, né? Então a multa não afasta. A existência do processo de prestação de contas e o julgamento com aprovação também não vai prejudicar a análise das representações tratadas pela Lei Complementar. Isso veio muito por causa daquela discussão da questão das contas da Dilma Rousseff, principalmente, em que houve aprovação e depois começou a discutir. Mas, olha, então, vamos discutir nas ações que já tinham sido ajuizadas, principalmente pelo PSDB. Ah, mas já foi aprovado minhas contas, então questões de contas não podem ser analisadas nessa impugnação, etc. O entendimento do TSE é de que poderia sim, e agora legalmente isso foi colocado pelo TSE como uma possibilidade para não haver discussão se pode ou não. Prestação de contas parciais. Havia prestação de contas parciais, ela era apresentada formalmente, em determinadas datas. Agora, há uma publicação apenas de recursos em dinheiro, na internet, para que as pessoas tenham acesso. Mas não há um controle propriamente dito num processo físico, como a Justiça Eleitoral fazia antes. Dinheiro recebidos em até recursos em dinheiro, ó. Os estimáveis não. Em até 72 horas após o recebimento, você vai publicando, caso a caso vai dar mais trabalho talvez que esse aqui. E no dia 15 de setembro, um relatório discriminado das transferências do fundo partidário, que isso é muito cuidado pela Justiça Eleitoral, pois é recurso público, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro, bem como os gastos realizados. Mudou bastante. Para alguns ficou mais fácil, para alguns talvez fique mais difícil. A cada recebimento você tem que publicar em 72 horas, talvez seja mais complicado. Prestação de contas simplificada não existia, não era previsto. Agora é uma previsão. Ela é obrigatória, inverti até no slide original, é obrigatória em eleições municipais, de municípios com menos de 50 mil eleitores, menos de 50 mil, 49 anos, se chegou a 50 mil, já tem que passar para outra fórmula, e também é possível, que a outra fórmula que é a prestação formal, normal como era, e é possível, mesmo em municípios com 50 mil ou mais, para candidatos que apresentem uma movimentação financeira de até 20 mil, que é bem pouco mesmo, embora eu já tenha visto prestação de contas de R$300. Financiamento de campanha, né? O julgamento era até 8 dias antes da diplomação. Agora é até 3 dias, porque ficou muito curto para julgar, vai ser um trabalhão, então empurraram um pouco mais para frente. 3 dias antes da diplomação, a data da diplomação é 18 ou 19. Por quê? Judiciário da União entra em recesso no último dia que trabalha, dia 19, dia 20 para de trabalhar. Então, e o próprio calendário eleitoral já do TSE prevê que dia 19 é o último dia para a diplomação dos eleitos. Então, você tem 3 dias antes, é o limite para julgar as contas, seja aprovando, desaprovando, porque desaprovadas, ele vai tomar posse igual, não vai impedir. Temas diversos, e agradeço já a audiência de vocês, depois abrimos para as perguntas. Temas diversos. A questão da infidelidade partidária, nós tivemos uma resolução do TSE, a 22.610, 2007, que permitia a troca de partido por justa causa. E ela trazia o que ela entendia por justa causa. Ela dizia que era a incorporação ou a fusão do partido, a criação de novo partido, que aí você poderia migrar para esse novo partido, uma mudança substancial ou um desvio daquilo que está escrito, ou então a alteração do que está escrito, ou não seguir aquilo que está escrito, do programa partidário, ou uma grave discriminação pessoal. Agora, a lei, não mais a resolução, continua permitindo a troca de partido por justa causa, mas alterou os casos para mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, vejam, reiterado, grave discriminação política pessoal, mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias, que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, seja ela majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. E nós temos uma resolução, e eu não consegui encontrar, ela estava para análise, que trata, eu posso depois disponibilizar para quem me pedir, já separei, ela trata dos casos de justa causa. Então, é sempre interessante ver o que está pensando, é da ministra Luciana Lócio, é a relatora dessa proposta de resolução. Questão da cláusula de barreira, né? Efeito tiririca.
É o penúltimo ponto, se não me engano, da apresentação de hoje. Antes, a cláusula de barreira era o número de votos válidos obtidos por partidos e coligações, ele deveria superar o quociente eleitoral para que se conquistasse uma cadeira. Agora, entre aspas, permanece a regra anterior para partidos e coligações. Entretanto, pela regra nova, e ela está no sistema, porém já falo algo interessante, importante, o candidato só poderá ocupar uma das cadeiras conquistadas pelo seu partido ou coligação se obtiver votação nominal, nele mesmo, superior a 10% do quociente eleitoral. Porém, houve uma DI. A DI 5420 suspendeu essa alteração da fórmula para preenchimento dos lugares vagos, dessas sobras, né, em decorrência dessa aplicação dos 10%. Para a Procuradoria-Geral da República, na verdade, fazendo as vias de Procuradoria-Geral Eleitoral, para o procurador, mais bem dizendo, Geral da República, mas como Procurador-Geral Eleitoral, os trechos impugnados do Código Eleitoral, com essa nova redação, da 13.165, contrariam os artigos 1º, parágrafo único, e 45, caput e parágrafo único do 45 da Constituição. Ofende o quê? O regime democrático e o sistema de representação proporcional. Pelo menos da forma como ele está no nosso país. E citando a composição das casas legislativas, literalmente o procurador Janot, consoante o novo critério legal, passaria a depender de algo como uma espécie de sorte matemática. O partido cujas sobras mais se aproximassem do necessário para ocupar uma vaga, receberia todas as que remanescessem, em frontal agressão aos princípios e à lógica da democracia representativa. Com o novo critério, parte do poder não mais adviria do povo, mas de acasos matemáticos. Ainda está para ser julgado, mas teve a suspensão do dispositivo e me parece muito forte essas alegações da Procuradoria da República. Questão das eleições extemporâneas. Antes, se um candidato eleito em eleições majoritárias tiver seu registro indeferido ou seu diploma, cassados, com decisão transitada e julgada, serão realizadas novas eleições, Antes, se um candidato tivesse com mais de 50% dos votos válidos, tivesse seu registro indeferido ou seu diploma ou mandato cassados, seriam realizadas novas eleições. Aí eu trago aquela questão da AGU, que muitas vezes queria cobrar do candidato, ela entrou com algumas ações para cobrar que o candidato pagasse essas novas eleições, né? Queria cobrar dele. E aí ficava a discussão, mas precisa ter culpa, não precisa ter culpa, porque ficava a discussão, de repente foi um terceiro, aproveitou para ele, tudo bem, anula as eleições, mas se ele não teve uma atuação direta, nem com culpa, muito menos com dolo, como é que ele vai pagar essas eleições? E ficava essa discussão. Eu não sei como estão essas ações. Caso esse candidato, era outra regra, né, não tivesse obtido mais de 50% dos votos válidos, assume o segundo colocado. Essa era a regra. Agora sim, se um candidato eleito tiver seu registro indeferido ou seu diploma ou mandato cassados, aqui sim aquela nulidade que atacava uma eleição, né? E não aquela da urna. Desculpa fazer essa referência, mas é que existem vários grupos no Facebook que dizem anule seu voto e aí o TSE terá que marcar novas eleições, etc. Não é para anular, a questão da anulação do voto na urna não gera novas eleições. Infelizmente, isso é uma informação totalmente errônea. É a anulação nesses casos de eleição que gera, é uma previsão totalmente diferente. Mas é que fala em nulo, anular, parece que é tudo a mesma coisa. Não é. E não são a mesma coisa. Serão realizadas novas eleições, precisa de decisão transitada e julgada, independentemente do número de votos obtidos pelo candidato. Vejam a diferença da nova regra. Entretanto, se a vacância no cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato, serão realizadas eleições indiretas. Nos demais casos, as eleições serão diretas. Em ambas as situações, a Justiça Eleitoral arcará com as despesas decorrentes da realização de novas eleições. Ou seja, foi a resposta para essa tentativa da AGU de cobrar dos candidatos o custo pela realização de novas eleições. Independentemente de ele ter culpa ou não, dolo ou não, o custo das eleições fica para a Justiça Eleitoral. Foi uma exposição longa, corrida, espero que eu não tenha atropelado o ouvido de vocês.
E agradeço já a audiência de todos, sejam funcionários da casa, advogados, ou sejam estudantes de direito. E, desde já, passamos ao intervalo, né? E depois retornamos para eventuais perguntas. De qualquer forma, eu coloco à disposição o e-mail da EGESC. Quem quiser anotar é EGESC... Puxa, vai ser difícil, né? Será que a Ayrton é mais fácil com Y? EGESC, EJESC, SE, de Secretaria Executiva, @TRE, SC de Santa Catarina.jus.br, que, na medida do possível, do tempo, eu vou respondendo a eventuais perguntas e as que eu não souber, eu passarei para as unidades competentes lá do TRE. Muito obrigado. Perfeito. Agradeço e dando boa noite e aviso que a transmissão encerra por aqui e depois sim que retornamos com perguntas. Obrigado, boa noite.